Boa noite a todos, que a doce paz do Mestre Jesus nos envolvam hoje e sempre. Como ele disse, a nossa palestra de hoje está na lição 23 e é adoração e fraternidade. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Essa passagem está em João, capítulo 4, versículo 21. E ele diz, entre outras coisas, o texto: construirás santuários primorosos no culto ao Senhor da vida. Pronunciarás orações sublimes, exaltando-lhe a glória excelsa. Tecerás com cintilações divinas a palavra comovente e bela com que lhes definirá a grandeza. Combinarás com mestria os textos da Escritura divina para provar-lhe a existência. Exibirás dons mediúnicos dos mais excelentes, de modo a falares dele com eficiência e segurança às criaturas irmãs. Escreverás livros admiráveis, comentando-lhes a sabedoria. Comporás poemas preciosos, tentando ornamentar-lhe a magnificência. Clamarás por ele em súplicas ardentes, revelando confiança e fidelidade. Adorá-lo-ás com a tua prece, com a tua arte, com o teu carinho e com tua inteligência. Contudo, se não amas a teu irmão, por amor a ele, Pai amoroso e justo, de que vale o culto filial, estéril e egoísta? Um simples pai de família, no campo da humanidade imperfeita, alegra-se e dilata-se nos filhos que, em lhe compreendendo a dedicação, se empenham no engrandecimento da própria casa, através do amparo constante aos irmãos menos felizes. Incontestavelmente, a lealdade de tua fé representa o perfume de alegria nas tuas relações com o Eterno Senhor. Mas não ouvides que o teu incessante serviço na plantação e extensão do bem é a única maneira pela qual podes realmente servi-lo. Seja qual for a igreja em que externas a tua reverência à majestade divina, guarda, pois, a oração por lâmpada acesa em tua luta de cada dia, mas não te esqueças de que somente amparando os nossos irmãos inexperientes e frágeis, caídos e desditosos, é que, de fato, honraremos a bênção do nosso Pai. É muito interessante essa lição da noite de hoje, porque ela começa com a adoração, É adoração e fraternidade, não é a fraternidade e a adoração, Nas sociedades antigas, adorar a Deus, ao Criador, seja o nome que você dá, porque pouco importa, o que importa é o que a gente faz para Deus, mas antigamente, como se adorava esse Deus, Geralmente, o agricultor, no dia da festa, lá da adoração, dava a sua melhor espiga de milho, dava a sua melhor melancia. Aquele que criava animais dava a sua melhor novilha, dava a sua melhor vaca. Aquele que tecia dava o tecido mais caro, o mais bonito, o mais rico. E assim o homem entendia que ele estava quite com Deus, estava adorando, esse ser transcendente, que ele não conhecia, mas que para ele era um Deus assim, que se você não o agradasse, adorasse assim, ele iria te fazer mal. Você não teria uma boa plantação, sua fábrica pegaria fogo, seus animais morreriam, O tempo vai passando e o homem o que faz? Ele vai criar instituição. Ele vai criar aí uma série de coisas, de regras, todo aquele aparato. Vai criar uma instituição. Então, você já não pega mais ali, na natureza as coisas e adora a Deus. Para adorar a Deus, você vai para um templo de pedra. Agora, um templo constituído de pedra, e onde ali você tem regras, Você tem que orar tantas vezes, você tem que ir lá tantas vezes por semana, fazer
coisas em casa, o modo que você se veste, por aí vai. E o homem, naturalmente, acha que evoluiu porque ele continua adorando a Deus, né? E naturalmente que ele pensa, bom, fiz a minha parte, né? Agora eu estou aqui no meu templo, fiz o que eu tinha que fazer e está tudo bem, né? Esse ser que é temeroso, que eu tenho medo, está satisfeito comigo, eu estou adorando ele, ele está satisfeito comigo. Então, minha vida, minha família, meu redor, os meus negócios, tudo está bem, porque eu estou dando a parte que me compete para Deus. Até que a sociedade evolui um pouco mais e o mundo recebe um ser de magnitude que até hoje nós ainda não temos capacidade de medir, né? Que é Jesus, o nosso grande amigo. Né? E ele chega simples, né? Chega tranquilo, né? Ninguém nunca viu Jesus matando novilho, fazendo qualquer coisa para adorar a Deus. E ele nos ensina, né? Deixa para nós bem claro que existem duas formas de chegar a Deus. Ele não fala em tempo de pedra, mas também não condena quem vai. Para ele está tudo certo, desde que você, para amar esse Deus, você use entendimento, né? De todo entendimento e de todo sentimento, que é o coração. E deixa claro que isso não pode ser feito se você não amar o próximo como a si mesmo. Né? Eu entendo que aí Jesus inaugura aquilo que eu chamo de fraternidade. Né? E esse ser simples, né? Ele não queria saber, você tinha religião? Ótimo. Você tinha seu culto? Ótimo. Você também não tinha? Ele também gostava dos gentios, ele também os amava. Né? Ele curava a leprosa, ele estava lá no meio, curava. Ah, você veio assistir a minha palestra e não tem que comer? Ele pegava lá 2 pães e um cesto de peixes e alimentava, diz as escrituras, alimentava 5.000 pessoas. Isso era fazer para ele a vontade de Deus. Assim ele foi nos ensinando que para adorar a Deus não é preciso atos exteriores, né? Essa adoração não precisa desses atos exteriores. Se você pode fazer, se você se sente bem fazendo, né, aquilo que aquela instituição está dizendo para você fazer, você faça, mas que você não deixe nada que venha de fora mudar o seu sentimento pelo outro. Nos últimos 2 anos, principalmente, o mundo começou a levar um grande puxão de orelha, um grande, um imenso puxão de orelha. Nós precisamos ficar em casa para ajustar, né, ajustar o nosso sentimento. Porque informação nunca faltou, mas significado para informação é complicado. Quantas vezes, né, eu saindo vi, até com muitas pessoas que aqui estão, e acho que até já comentava, que eu achava bem estranho, né? Uma família composta, 4 pessoas, 2 filhos, pai e mãe, numa mesa saindo, em vez de aproveitar o diálogo para conversar, todo mundo no celular. Todo mundo mandando piadinha para o pai, o filho ali do lado, e não tinha o diálogo. E eis que veio, né, uma coisa tão pequena que você não vê, mas que falou: olha, eu sou gigante, eu vou parar vocês. Eu vou parar o mundo, eu não vou parar uma região, vou parar o mundo. Porque o mundo está carente de ser fraterno. Quando o pai conversa com o filho, ele está sendo fraterno. Ele está fazendo a educação que ele tem que fazer. Ele não pode passar para mim, pode passar para a Ângela, não pode passar para a Mirta, pode passar para o Diego. Eu que pedi para ser mãe, eu que pedi para ser pai, então a tarefa é minha. Então o mundo chegou e parou. Para a terra que eu quero descer. E nunca se falou tanto numa coisa tão simples que a gente podia fazer e não fazia. Abraço. É a palavra mais falada em todas as redes sociais, em todas, em todas. Ai, que saudade do abraço. E eu pergunto, por que quando eu podia fazer isso, eu não abracei? Nós temos o exemplo do mestre.
Ele abraçava a todos, ele já estava mostrando que aquilo era importante, que esse calor humano, que quando a gente se abraça, que a gente junta chakra cardíaco com chakra cardíaco, a pulsação aumenta, os nossos conhecimentos neurais, a neurociência diz isso, eles ficam mais rápidos. Nós conseguimos fabricar muito mais os hormônios da felicidade quando nós damos um simples abraço. Nós melhoramos o nosso humor quando nós damos um simples abraço. Mas foi preciso que este ser invisível chegasse para fazer isso. E o homem começou, eu entendo, muitos estão tirando lições muito positivas com aquela mesma internet que separava famílias. Graças a isso, quantas pessoas eu conheci aí no digital e estou conhecendo, e estou revendo pessoas queridas, amigas que têm alguns anos que eu não vejo. Então, fraternidade faz parte disso. E esse mês é um mês muito especial, pelo menos ao meu coração. É o mês em que toda a humanidade fica fraterna. É pegando uma carta no correio para dar um presente, é lembrando daquele tio, daquela tia, daquele vizinho que está sozinho. Ah, vamos chamar fulano aqui para a nossa casa? E nesses últimos 2 anos nós não estamos podendo fazer isso. Está um pouquinho mais liberado agora. Mas, em geral, não é isso que nós fazíamos? Queremos dar presente, queremos comprar lembrancinha, queremos dar o dinheiro para casa que abriga crianças, que abrigam pessoas da melhor idade. Nosso coração se abre assim de uma forma plena para a fraternidade, que é um dos temas da noite de hoje. E eu pergunto, por que tanta fraternidade de 1 a 31 de dezembro? E por que nós não podemos fazer isso de 1º de janeiro a 31 de dezembro? Porque nós ainda estamos aprendendo, né, com a lembrança desse grandioso espírito que veio, né, que está aqui conosco, né, nos seus exemplos, né, nós acreditamos, né, na presença do Cristo quando nós fazemos as nossas preces, mas nós não prestamos atenção no quão fraterno ele foi. Que ele nos ensinou que somente por esse caminho nós poderíamos adorar o grande Pai, o Criador, o Senhor de tudo que existe, que nós conhecemos e que nós nem fazemos ideia que existe, esse universo, esse multiverso que está aí. Ele só quer uma coisa, que nós nos respeitemos. Sim, é preciso dar o pão, vamos dar, como diz a lição. Sim, é preciso ter o verbo fácil. Cada um tem suas tarefas, mas nós não podemos esquecer, como essa casa não esquece, tem o trabalho da palestra, mas tem aquele trabalho ali daquele irmão que verdadeiramente precisa do pão para manter o corpo, o nosso maior veículo. A sociedade está aprendendo isso agora. Porque naqueles tempos da adoração da espiga de milho, você dava a espiga de milho e passava em cima do corpo da pessoa que estava lá. Deus quis assim, ele está aqui, ele não tem que comer, Deus quis assim. E eu passo por cima. Ainda hoje, na nossa sociedade, nós somos muito assim. Que fraternidade é essa que dá uma esmola que queima a mão do outro? Muitas vezes, a mão que está estendida para nós só está estendida porque o corpo treme de fraqueza. E você dá o dinheiro assim, como se fosse uma porcaria ali na sua frente. Você não sabe se é homem, se é mulher, se é criança, se está sujo, se está nu. Ah, eu vou dar para, sabe, tirar essa tralha aqui da minha frente e acabou. Não, não é assim que Jesus diz que o amor e a fraternidade deve ser. Tem que ser como se fosse para mim. Como é que eu gostaria que me dessem um pão na fila enquanto eu estou mendigando?
de qualquer jeito, ou pelo menos com um sorriso? Nós temos que fazer essas perguntas simples, mas que fazem toda a diferença na hora de você exercer verdadeiramente a fraternidade. Por que trazer o coração tão aberto nesse mês lindo? E na virada do ano, enquanto você estoura champanhe, o seu coração fecha-se novamente. Você vai continuar adorando a Deus em palavras, sim, mas em gesto, que é realmente aquilo que verdadeiramente é. Será que nós vamos continuar dessa forma? Quantos vírus mais é preciso se fabricar para extirpar da humanidade esse egoísmo tão atroz que nós temos? Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu. A uma hora qualquer vem alguém aqui, aí eu ponho você lá no 100º lugar. Não, não é assim. Aquele que nos ensinou e que nos inspirou a estarmos aqui fazendo esse comentário, ele não fazia isso. Foi o mestre do acolhimento. Acolheu aquela mulher naquele poço lá, dizendo para ela que se ela bebesse da água que ele tinha, ela jamais sentiria sede. Acolheu. Acolhimento é uma forma de fraternidade. O pão é uma forma de fraternidade. A educação é uma forma de fraternidade e de adoração a Deus. A educação normal e a educação do espírito, que é o que a gente vem fazer aqui. Educar para ser melhor. Se fala tanto em humanizar, né? Uma palavra, né? Humanizar e empatia. Né? As pessoas falam, mas não sai do coração. Não sai desse chakra aqui que, sabe, torna tudo diferente. A gente pensa, mas não deixa descer no coração. Não muda nada, não cria o sentimento. Não muda as escolhas. Porque o que eu falo tem uma força muito menor do que aquilo que eu sinto. E quem sente é o coração. Se nós continuarmos nessa estrada, aonde nós chegaremos? Continuaremos dando lindas palestras, escrevendo lindos livros, como diz o texto, e esquecendo aquelas pessoas mais fragilizadas. E às vezes nós pensamos que a fragilidade é só financeira e não é. A fragilidade emocional, que levou, em especial nesse caso que nós estamos passando nesses últimos 2 anos, a aumentar o suicídio entre os jovens e a melhor idade. A melhor idade ficou abandonada, porque já era tão pouco o convívio com a família e, de repente, ela ficou ali presa, sem saber manipular bem toda a parte tecnológica, se sentiu acuada, se sentiu totalmente fora do contexto. Fraternizar também é pensar nessas pessoas, o que eu posso fazer? Eu não posso ir lá, mas eu posso bater aqui no vizinho e falar, olha, põe a máscara aí, olha, eu te ensinei isso assim, assim, você já sabe, abrir o computador, entra lá, vamos falar no Zap, eu vou te ensinar a fazer isso. Isso também é fraternidade. Por que que os jovens entraram nessa loucura? Porque ficou todo mundo entre 4 paredes e numa ilha. Porque o pai precisava que o filho calasse para ele trabalhar, a mãe a mesma coisa, aquela confusão toda. Aonde está a fraternidade de educar com amor? Nós estamos falhando, porque nós continuamos adorando e esquecendo de fraternizar o nosso sentimento, que é o que mais o Cristo pregou e fez. Casas como essa,
casas como a FESP e outras, trabalham, graças a Deus, nessa raiz do ensinar. Não é só dar o peixe. Ah, então eu vou ficar dando. Não. Quando a pessoa está com fome, dá o peixe. Mas a ame de tal forma que você a ensine a pescar o seu próprio peixe, a fazer sua própria vara, não tenha medo. A nossa fraternidade é assim: eu tenho, eu posso, eu dou. Eu dou mesmo, verdade. Você está dando, mas você não está doando. Que nós damos daquilo que é sobra. Quem doa, doa da sua necessidade. A viúva de que nos fala o Evangelho, ela doou, ela foi fraterna. Ela tirou a última moedinha que ela tinha. Provavelmente seus filhos e elas tinham conseguido para aquele dia, aquela moedinha que ela podia guardar para amanhã, que ela não sabia. Ela se confraternizou, foi fraterna com aquelas outras mães, outros pais, outras pessoas que nem uma moedinha tinha aquele dia, e ela foi fraterna e deu a única aquela coisa que ela tinha. Então ela não deu, ela doou. Hoje a nossa fraternidade é uma fraternidade egoísta, porque cada um de nós faz essa pergunta para si. O que é mais fácil? Você está na posição de dar ou de receber? O nosso egoísmo ainda fica meio assim. Olha, tá vendo como eu tô? Sobrou dinheiro, tá sobrando, eu tô dando, tá sobrando tempo. Eu vim aqui falar com a família Joana de Ângeles. Não, não é assim. Isso é coisa séria. Eu levo isso a sério. Isso é coisa séria, assim como todos que estão aqui levam a sério. Isso é amor. A parte que me cabe de fazer fraternidade hoje é essa. Mas, graças a Deus, cabe a vocês a parte de estarem aqui com amor, com carinho, me acolhendo, com respeito. Tudo isso é fraternidade. E quando nós fazemos esse conjunto de coisas, nós estamos adorando de forma fraterna. Nós estamos amando todos, cada um fazendo aquilo que pode fazer, porque você não pode fazer mais do que você tem condições. Mas quando você fizer, faça de coração aberto. Faça que fique valendo a pena. Não é ir por ir para sair bem na foto. É ir com toda a vontade, com todo o amor, com todo o desejo de que aquilo que você está fazendo, seja o bolo, seja varrer, seja plantar, seja falar, seja escrever o livro, seja o presidente, o administrador, mas que você faça com todo o seu carinho, desejando que o outro realmente receba e que ele caminhe, e não só caminhar, que ele cresça. Que ele um dia possa estar na posição de lhe estender a mão. Foi isso que o mestre veio e deixou para a gente há 2000 e tantos anos, 21 anos ele passou aqui. Ele não teve medo, ele foi fraterno. Olha, vem cá, vou te ensinar a adorar a Deus, mas vem cá, você vai me ajudar a fazer o que eu faço. O que eu faço? Eu ensino. Eu falo de Deus. Eu vou ensinar para todos vocês. E cada um vai pegar a parte que lhe cabe e vai fazer o seu melhor. Ele não teve medo, nós ainda temos esse medo. Por isso que a nossa adoração é falha. A nossa adoração, quando eu digo nossa, eu estou dizendo da humanidade como um todo. Ela é bajuladora. Ó, vou adorar o cara lá porque ele não, é Deus, o cara sabe de tudo, né? Então é melhor ficar de bem com ele. Já assisti meu culto, já assisti minha missa, já fui no centro espírita, já fui na sinagoga, já fiz, estou bonita na fita. Eu já fiz. Ah, e a fraternidade? Como é que você faz a fraternidade? Ah,
na religião tal diz que é assim, na seita tal diz que é assim, na doutrina tal diz que é assim, e assim nós vamos vivendo. Qual era a religião do Cristo? Qual era a seita do Cristo? Qual era a filosofia do Cristo? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, o coração e ao próximo, como a você mesmo. Essa era a filosofia de Jesus. Essa deve ser a nossa, porque deu certo com ele, nosso irmão mais velho, então deve estar certo com a gente também. Mas entre idas e vindas a gente vai aprendendo. Ninguém nasce sabendo. Mas todos nós temos o dever de tentar aprender, de tentar ser melhor, de fazer aquelas perguntas, né? E aí vai porque eu gostar tanto de filosofia, porque ela, né, ela te ensina a perguntar, e são as perguntas que movem o mundo, então elas ensinam a gente a fazer essas reflexões. Será realmente que eu estou fazendo certinha a minha adoração e estou sendo realmente fraterna? Será que eu estou sendo fraterna agora aqui com vocês? Eu faço essa pergunta, estou fazendo para mim mesmo. A gente tem que aprender a responder. A gente não pode esquecer disso. Porque o grande amigo Jesus não esqueceu. E porque esse mês é o mês dele. Desde o primeiro dia até o último dia, eu tenho, né, essa sensação que ele, em espírito, está muito pertinho da terra, né? É como se a mão dele tivesse assim em cada coração humano e de uma certa forma a gente pudesse se abrir um pouco mais para a vida e olhar a vida como ela é, linda, bela, maravilhosa, porque ela é feita por cada um de nós. E isso é tanto verdade que a gente fica nessa doação, nesse desejo de se confraternizar, de estar junto, de presentear, de abraçar, de falar que te amo. Quantos pais e filhos fazem as pazes nesse mês, né? Quantos amigos voltam a se abraçar, a se perdoar nesse mês. Por quê? Porque a partir do momento que a gente abre nossa mente para começar a pensar em coisas boas, as coisas boas elas ganham força. E como elas vão ganhando força, nós vamos vivendo a nossa verdadeira identidade de espíritos que somos. Nós vamos abaixando a guarda e abrindo, e vamos nos abrindo, né, para acolher o amor que o outro tem para você, para prestar atenção no que o outro realmente é, para escolher as melhores palavras para falar para aquela pessoa, nós vamos ficando bons. E como é bom ser bom! Como faz bem ser bom! Não é ser boba, é ser bom. É bom para você, é bom para mim. A gente sorri mais, fica mais leve, fica mais forte diante das vicissitudes que acontecem. Por quê? Porque a gente se abriu para receber esse amor tão fraterno, tão lindo, que está dentro de mim, que está dentro de você, que está dentro de cada um de nós, esperando simplesmente que a gente dê esse passo. Saia de dentro da gente e vá. Acredite em você. Tenha fé na adoração que você tem a Deus, porque você adora a você e adora o seu semelhante. Não dá para adorar o Criador sem adorar a criatura que ele fez. E essa criatura somos todos nós. E quando nós adoramos dessa forma, nós temos condições de fazer tudo que o outro precisa. Olha a casa Joana onde ela está hoje. E pensar que tudo começou naquelas reuniões, não é, Ângela, e não é a Mirtes, que estão aqui na tela que eu estou vendo. E é reunião aqui, e é aqui, não tem casa, não tem ali, não tem aqui, faz não sei o quê, faz no FL, faz na casa de um, faz na casa de outro. Hoje, porque as pessoas
foram fraternas umas com as outras, uma deu a mão para a outra, vamos que vamos. Hoje nós temos uma sede. Essa sede foi construída com fraternidade e com adoração aos nossos princípios e propósitos de vida espiritual que cada um tinha. Duvido que não foi por isso. É assim que nós crescemos. É assim que nós caminhamos. É assim que a adoração e a fraternidade realmente transforma o homem. Nós não estamos aqui para aprender, o aprendizado não transforma. Desde aquele tempo antigo, onde nós adorávamos Deus dando coisas, passamos pelos templos de pedra, chegamos hoje, existe templos de pedras? Existe, mas a sociedade está muito mudada e já começa a questionar tudo isso. Por quê? Muita informação que chegam a nós, principalmente com o advento da tecnologia, e agora nós começamos a buscar significado. Porque nós tivemos esse grande puxão de orelha que falou, opa, está na hora de ver que a vida não é só buscar dinheiro, comprar carro, viajar de iate, não tenho nada contra, eu adoro, por exemplo, andar de avião, não tenho nada contra, mas a vida é muito mais que isso. O avião e iate não vão fazer uma sopa para mim quando eu tiver dor de barriga. E aí? Uma casa toda equipada não foi capaz, nesse tempo todo, de superar o desejo de abraçar. A ficha começou a cair. Estamos no século XXI. Estamos caminhando para o terceiro milênio. Está na hora de despertar. Está na hora de dizer o que eu vim fazer aqui. Está na hora de dizer, e agora? Para que lado eu vou? Então, recolha-se com você mesmo, naquele em quem você acredita, que é o seu pilar, que é a sua sustentação de vida, porque ele vai te dar a resposta e você vai aprender a adorar e a ser fraterna com muito amor. Sem esse sentimento verdadeiro de amor, nós vamos continuar brincando de adorar a Deus, castigando a criatura que ele colocou. Não dá certo. Adorar a Deus é adorar todas as criaturas. Que a doce paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo, para que a gente possa realmente se transformar e poder caminhar com mais alegria, com mais gratidão por tudo que a vida nos oferece. Um grande beijo para você.